Graças a Deus nós estamos aqui com o programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Nós vamos fazer aqui uma oração para dar início ao nosso programa de hoje, né? Aqui com a missionária Arisneide. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos na casa do telespectador, Sim, de estar, Senhor, compartilhando a tua palavra, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa o coração dos ouvintes. Sim, meu Deus. Nós te suplicamos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Meu Deus. Amém. Né? Graças a Deus. É isso aí, nós estamos aí no segundo trimestre de 2023. Sempre a gente está falando isso aqui para que você acompanhe direitinho, né? Lição de número 5, 30 de abril de 2023. Motim em família. Esse é o assunto da nossa lição de hoje. Motim em família. Texto áureo. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Filipenses capítulo 2, versículo 14. É parte do versículo, né? Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Né? Então, essa é a verdade prática que vem aí. Essas murmurações, ela vem trazendo, né? Contendas, né? É isso aí, nós estamos aí estudando sobre aqui o assunto principal desse trimestre, relacionamento em família. Então, por isso a gente vai falar de família, né? Superando os desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, trazendo os exemplos da palavra de Deus para a nossa vida de hoje, né? Para a nossa família atual, né? Sim. Para que a gente venha pegar esses exemplos, tanto bom quanto ruim, né? O ruim é para não fazer e o bom é para você copiar, né? Exatamente. Então, é para nós tirar esses exemplos e saber que Deus ele age com justiça nas nossas vidas e não tem perdão, é diferente de um homem, né? Que o homem ele é injusto, né? Ele age com injustiça. Já Deus não, ele age com justiça. Então é por isso que a gente tem que olhar sempre aquele que está certo e o que está errado. A gente procurar não ficar a favor do erro, né? Então nós vamos aí já para a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 11, versículos de 1 a 7. E no mesmo livro de Números, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Vamos ler. Números, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. O versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. O versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a carne a comer? O versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio.
Agora o capítulo 12 do livro de Números, versículos de 1 até o 8. O versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. O versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. O versículo 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O versículo 4, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. O versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. O versículo 6, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O versículo 8, boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Exatamente. Aqui está falando no sentido igreja, vamos falar assim, que é a congregação, o povo que não era da família dele, que murmuraram aí, que, na verdade, nós temos que ter esse temor de Deus, né? Temer ao Senhor, saber que o Senhor ele levanta profeta, ele levanta, né? Ele mesmo chamou uns para apóstolos, para pastores, né? Doutores, para nos ensinar a palavra de Deus. E a gente tem que obedecer, né? É claro que nada é obrigado o homem a fazer, mas é um dever a gente obedecer essas autoridades espirituais. Porque se a gente obedece às autoridades humanas que fazem as leis aí, as leis humanas, imagina as autoridades espirituais. Agora, é claro que isso dentro da palavra, né? Então, o que aconteceu aqui? Moisés estava mais de que claro para todo aquele povo ali que Moisés tinha sido chamado por Deus para fazer, para aquela missão ali. Por que Deus permitiu 10 pragas no Egito, contra o Egito? Para que as pessoas tivessem clareza de que Deus estava com ele e que era Deus que fez aquilo lá. Porque um homem jamais tinha condição de fazer. Aquelas pragas ali, aqueles milagres, vamos dizer assim, né, no sentido de castigo contra os egípcios, né? Então você vê, eu cito assim a coisa mais difícil, assim que todos foram difíceis, né? Assim no sentido sobrenatural. Mas como apagar o sol? Ficou escuro, que a Bíblia diz que aonde estava um egípcio sentado, lá ele ficou 3 dias, que ele não podia se levantar de lá, que ele não sabia para onde ia. Quer dizer, isso aí, quem apaga o sol? Quem tem esse poder, né, de escurecer a terra? Então, isso aconteceu, né? E as 10 pragas, quer dizer, por último, lá os primogênitos, né? Não só dos homens, mas dos animais, morreu tudo, dos egípcios. E dos hebreus, nenhum. Quer dizer, ali estava claro. Depois, assim que saíram, já foram murmurar já contra Moisés ali, dizendo que ele não tinha sepultura aqui no Egito ali, para trazer nós para matar aqui no deserto.
Ali é onde eles se encontraram, o Mar Vermelho na frente e o exército do faraó atrás deles. Quer dizer, aí Deus abriu o Mar Vermelho, mais um milagre, mas logo 3 dias depois já murmuraram outra vez na questão da água, estavam com sede, chegaram onde tinha água, mas era amargosa a água. Mas eles não chegavam para Moisés e dizer, rapaz, ora por nós aí, pede para Deus aí. Eles tinham que ter essa consideração. Mas não, já vieram com um pedaço de pau na mão, querendo apedrejar Moisés, já murmurando. E Moisés colocou um galho de pau na água lá e assim ela se tornou doce. Mas assim, então isso nós trazemos para nós esses exemplos. Hoje, né? Trazemos para cá, para a nossa família, para nós mesmo. E assim, a gente tem que olhar bem aqui que vai ser falado nessa lição. Nós temos que olhar os lados todos, né? Não é por um que vai pagar os outros, né? Não, você tem que ver quem é o errado no meio da história. Porque se eu tenho a minha família e a pessoa não quer obedecer, eu faço o quê? Aí eu sou culpado por isso? É porque eu vejo aí gente que culpa. É claro que teve umas falhas dele mesmo, de Davi e tudo, mas ele foi exemplo para a sua família. E outros aí, né? Então, você vê que você faz a sua parte. Ele é individual, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, ele é individual, cada um busca por si. Quer dizer, nós estamos falando aqui não é só para pai nem só para filho. Nós estamos falando para todas as pessoas. E aqui, nesse sentido aqui, de número 11, capítulo 11, Números, capítulo 11, até o versículo 7, está falando aqui no sentido congregação. Já esse 11, Números 11, capítulo 12, aqui, que vai até o 8, versículo 1 a 8, já fala de família, né? Que foi Moisés, né? Miriam e Arão que se levantou contra Moisés, que era... Não, nós somos mais velhos, eu sou profetisa, eu sou sumo sacerdote, mas pô, eu faço parte desse ministério aí, rapaz, como é que tu vem com conversa fiada aí? Nem falou com nós sobre o casamento aí, tem que pedir para nós e olha lá, nós não vamos autorizar não. É um negócio meio assim, tá entendendo? Ele queria estar acima de Deus ali, ou seja, são as coisas que cada um no seu lugar. Quando Deus chama para uma coisa, é para uma coisa, meu. Você não pode estar entrando, profetiza, não, tu é profetiza lá. Agora, o legislador mesmo aqui, quem está com o cajado na mão para conduzir todo mundo, sou eu, é assim. Agora, Moisés não levou isso em conta, mas Deus, ele puniu eles por isso aí. Então, quando a pessoa está certa, né? Até a gente comentou sobre isso aí, né? Eles fizeram uma acusação sem causa. Então, Deus interviu naquela situação, trazendo a punição, o castigo severo para os culpados. Deus estava provando que não era daquela forma que ele via Moisés. Exatamente. Porque para eles, para os irmãos, Moisés era infiel. E Deus fala que via Moisés e que Moisés era fiel. Deus dá o testemunho da fidelidade de Moisés. Ali pela alguma forma assim de inveja, de querer o lugar do outro, e arrumou um pretexto ali nisso aí, né, de se levantar contra ele, né? E assim, como Moisés era fiel, que o próprio Deus disse isso, eu, com os outros aí, vocês profetizam, eu falo em sonho, aí eu falo em revelação contigo. Agora com o meu servo Moisés é diferente. Boca a boca. Não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo boca a boca. É como um amigo fala com o outro, ele vê a semelhança do Senhor.
Quer dizer, aí vocês, porque eu estou acostumado a falar com vocês de uma forma, aí vocês acham que com Moisés é da mesma forma. Então é diferente. Então Deus, ele age como ele quer, da maneira que ele quer. Aí o que ele disse para ele? Ele quis dizer, Deus, para eles. Não, ele é fiel em toda a casa, vocês não são, vocês têm falha aí, ele não tem, ele aqui. Então eu sou diferente com ele, eu ajo diferente. Ou seja, o que ele está fazendo, ele tem respaldo meu. Ele está casando aí com essa mulher aí porque eu permiti. Aí vocês vêm meter o bico no meio aí do negócio. Então é assim. E isso serve muito para nós hoje, porque um líder, uma autoridade, né, espiritual, a gente tem que ver como é que está esse negócio. Você não pode se levantar contra. Né, porque é ele com Deus. E mesmo que até você vê isso aí de Davi, né, com Saul, né? Que Saul tinha uma autoridade, tinha um cajado, ele era um ungido do Senhor. E Davi respeitou isso, né, até o final. Exatamente. Deixou que Deus resolvesse o problema lá. Quer dizer, aí esses daqui se levantaram contra Moisés, que na verdade é contra Deus, né? Sabe aquela coisa do murmurador, que ele é ingrato? Que aqui o Deus, quem estava dando comida para eles era Deus. O maná caía todo dia do céu ali, tudo direitinho. E eles, na ingratidão deles, murmuraram que queria era carne. Se lembrando das cebolas, do alho, da carne, dos peixes, daquela coisa, e carne lá no Egito. Mas o que é isso aí? Você desejar o inferno, irmão. Você desejar o mundo, tá entendendo? Ah, no mundo ali, o meu vizinho aqui, ele pode ir para a festa, para o carnaval. Ou seja, ele está liberado para fazer isso. Por que Deus não me libera também? Tá entendendo? É a mesma coisa. Ele está liberado para tomar uma cervejinha, né? Prostituir, namora, fica com uma, fica com outra, né? E eu não posso fazer isso, eu estou travado aqui porque o deserto significa o quê? Não tem investimento. Não tinha várias comidas, não tinha restaurante, podia comer, ter variedade de comida, que eles não plantavam, porque não nascia o quê no deserto? Então, era só um tipo de comida só que era o maná, mas era bom. Fazia falta alguma, que eu tenho certeza do que eu vou dizer, que era como um leite materno. Tinha todas as proteínas ali, porque quem estava dando era o próprio Criador. Né? E a providência de Deus, né? Se Exatamente. Você se torna insatisfeito com aquilo que Deus está provendo para você, nada mais vai ser agradável. Exatamente. Porque o problema está no coração. Qualquer coisa que vier, porque a insatisfação está ali arraigada. E, acima de tudo, a incredulidade. Porque a incredulidade faz com que você fique cego para tudo quanto Deus dispensa para você. É como nós mesmos, né, seres humanos, nós temos essa mesma tendência. Isso é muito comum na nossa família, de olharmos só os defeitos das pessoas, não celebrarmos as virtudes, não buscarmos também nos nossos familiares, aqueles que têm autoridade espiritual, não reconhecer isso. Às vezes os de fora reconhecem e a gente ignora o potencial que cada um tem em Deus. E assim, em relação também aos benefícios que Deus nos dá diariamente, o ar que respiramos, potencial de podermos ouvir, podermos falar, podermos sentir, isso aí são presentes de Deus e às vezes a gente não faz conta. Aí você vê que aquele povo ali, eles comiam carne, aí disse que era de graça, eles falaram, e trabalhando escravizado. O que é isso aí? O inimigo, ele escraviza o homem. Ele dá a oportunidade de você gozar a vida, no sentido que aparentemente está gozando. Parece que
está sendo beneficiado, está sendo bom, mas é só momentâneo aquilo lá, né? Então, aí, mas o chicote vem, você está debaixo de uma ordem satânica, você está sendo escravo do pecado, né? Então você, a qualquer momento, ele aperta a tua alma. Jesus, ele disse, quem comete pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é exatamente isso, eu vou para o deserto, mas eu estou com Deus. Eu estou salvo, eu estou protegido, eu estou sendo amparado. Você vê que a nuvem ficava à noite, a coluna de fogo à noite aquecer na temperatura correta, certa, para ele não sentir frio. No dia, protegia do sol. E o maná caindo, tudo ajeitadinho. O problema é que murmura mesmo, entendeu? Aí eu penso que o mundo ele vai me trazer felicidade com o pecado, que é exatamente eles querer voltar para lá. Significa nós hoje querer as coisas do mundo. É isso aí. E ficar reclamando de Deus que o que Ele está me dando, o que eu estou, a revelação de Deus, a paz de Deus na minha vida é pouco. Eu não estou confortável com isso aí. É isso aí. Significa isso aqui. De eu me sentir desconfortável, necessitado com Deus na minha vida. É isso aí. Então, sabe aquele presente que Deus te dá, que é a paz, que é a revelação, o prazer, a alegria, né, de conhecer o Senhor, aí você achar que isso não é nada, você começar a murmurar, exatamente perseguir a obra de Deus, né? Perseguir o líder, que já entra aqui na questão do Arão e a Miriam, né? Perseguir os nossos pastores, em vez de você ajudar, né? Então, o encarregado de uma obra, em vez de você estar ajudando, o que é para mim fazer aqui? Pegar uma telha, um esteio, um prego, um negócio, aí você vai derrubando o que os outros fazem, você vai destruindo, né? Você vai atrapalhando, é isso aí. Então, em vez de ajudar, você atrapalha na obra. Então, nós temos que trazer esses exemplos para nós aqui, né? Nos dias de hoje, para que nós não seja um tropeço aí usado pelo inimigo, né, para atrapalhar a obra de Deus, que é exatamente o que aconteceu no deserto. O que ali, da mesma forma que Deus foi com Moisés, pode ver que ele disse para Josué, né? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. E é com qualquer um que verdadeiramente quiser servir ao Senhor. Você pode ver que você vai ver a vida de Paulo, de Pedro, perseguido, mas não desamparado, né? Perplexo, mas não destruído. Você fica até perplexo. O que é isso? Admirado. Meu Deus, acontecesse, né? Mas não fica destruído, desanimado. É desanimado que ele fala. Perplexo, mas não desanimado. Ou seja, você não perde o ânimo, porque você até se admira do que acontece, né? Que é coisas terríveis de perseguição, mas você não desiste. Então, eu acho assim, né, bem, que é trazer para os dias de hoje, né, para nós ter esses cuidados de... Muito cuidado, porque a gente pode ser pego a qualquer momento desse laço do descontentamento, de sermos infelizes e ainda atribuirmos isso aos demais, né? Porque aí vem a ingratidão, a insensatez, porque a gente acaba se tornando insensato, querendo, invejando a posição do outro, ou achando que se nós estivéssemos no lugar do outro, a gente estaria fazendo melhor, só que nós temos que saber aonde é que estamos inseridos nesse contexto. Se Deus nos coloca como auxiliar, Ele vai nos honrar como auxiliar. Se Ele nos coloca como líder, Ele vai nos honrar como líder. E a minha posição é estar sempre no lugar que Deus me colocou. Esse é o melhor lugar para nós estarmos.
é na presença de Deus, no centro da vontade dele. E nós já vamos passar para Nós vamos aí nos os objetivos. objetivos da nossa lição, que é muito importante. Só para frisar aqui, né? Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Exatamente. Aí a questão aí o povo ali, literalmente o fogo consumiu aquele povo ali que se levantou contra Moisés naquele dia. A questão da carne lá. A Bíblia diz que quando Moisés ele se sentiu tão pressionado que ele orou a Deus, desesperado, e disse: por acaso eu gerei todo esse povo para que ande nas minhas costas, ou seja, eu tenho que levar todos eles, no qual são 600 homens aí, né? Ele falou depois dos 600 homens, quando Deus disse para ele: pois dá carne para ele. O que eles estão querendo? Carne. 600 mil. 600 mil homens. Então, e quando Deus disse: pois dá carne para ele, mas da onde eu vou arrumar a vaca para degolar para 600 mil homens, do qual faço parte? Deus disse: eu vou dar. Não só um dia, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês de carne para ele até sair pelas narinas dele, para que o braço do Senhor não seja encurtado. Ou seja, o poder de Deus seja pequeno, né? Então veja ali, quando a Bíblia diz que quando aquelas codornas lá, que veio uma nevoada de codorna, a um côvado do chão, né, e um dia de viagem para um lado, um dia de viagem para outro, ou seja, era codorna demais. Então ali veio do mar, que é para não dizer que foi alguém que soltou nas arapucas que tinha no outro canto, né? É porque às vezes a pessoa fica pensando, que tinha uns passarinhos ali, aí o olho lá para cá. Não, veio do mar, que é para saber que é milagre. Então, e diz a Bíblia que quando aqueles homens tocaram a carne da codorna no seu dente, eles morreram. Umas 3.000 pessoas. Quer dizer, aí você vê que o veneno pior que existiu na vida dele foi isso aí, essa murmuração. E ele deixou que tocasse na boca, que é da onde vem a maldade, é da onde vem, tá entendendo? A murmuração saiu por onde? O veneno entrou por lá também. Quando bateu na boca deles, morreu. Sentiram o gosto, não. Quer dizer, aí tem essa parte aqui do fogo, né? Também. Isso aqui foi antes até. Mas a questão da carne aí, quando se cumpriu lá na frente, essa murmuração dele mesmo, que ele perseguiram Moisés, que ele perdeu a paciência. Comenta aqui também, o comentarista vai comentar. E ele perdeu a paciência e orou ao Senhor. Então veja que a murmuração traz essas tragédias aí. Aí depois vem Miriam, ficou leprosa, atrapalhou toda a congregação. Não foi só eles que ficaram atrapalhados, não, só a família não. Porque teve que parar todo o arraial de andar, de prosseguir para frente. E parou durante 7 dias esperando ela sair da lepra lá, que estava leprosa. Então, isso porque Moisés, como manso que era, orou por ela, senão... Para Deus ter misericórdia aqui, ela já estava fadada à morte mesmo. Ali era fatal, ela já estava... Se não fosse a misericórdia... E o que é morte, irmão, nesse tempo lá? É ir para o inferno mesmo. Não vai pensar que... Não, morreu fisicamente e espiritualmente. Hoje não, você morre só espiritualmente. Numa murmuração dessa aí entra a raiz de amargura no coração do caboclo, que aí ele ainda sai espalhando para os outros, querendo achar apoio, que é o caso desse povo aí. Eles eram bem dramáticos, choravam, né? Lembrando do cebolazinha. A comida só, porque
Isso se torna da mesma forma nos nossos dias. Isso é muito danoso. Você pode olhar que sempre à sua volta vai ter alguém que é murmurador, que reclama de tudo. Isso demonstra a insatisfação e falta de relacionamento com Deus mesmo, porque a nossa suficiência ela está em Deus. E quanto mais reclamamos das situações, menos fazemos para mudar aquela situação que está, aquela circunstância que está à nossa volta. Vê que as pessoas que mais reclamam são as que menos fazem. E isso mostra a nossa incredulidade também, a nossa falta de confiança em Deus. E que isso seja um problema, se é um problema, que a gente venha corrigir, porque não vai ficar também sem punição, porque aquele povo, eles simplesmente deixaram de entrar na Terra Prometida. Eles morreram no deserto. E nós podemos ver à nossa volta, a gente às vezes conhece pessoas que durante décadas você acompanha a vida daquela pessoa e nunca a vida melhora para ela. Todo tempo piora, todo tempo ruína. Ela é uma propagadora de ruína. Então, o que está acontecendo se ela sempre propaga essas ruínas e a vida dela nunca melhora? Então, significa que não é dessa forma, você continua no mesmo lugar, não é dessa forma que esse problema pode ser resolvido, porque o problema da incredulidade só pode ser resolvido através de uma entrega radical da sua vida a Jesus, para Ele substituir, para Ele fazer com que a fé seja gerada no seu coração. Porém, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que essa semente da fé seja germinada, porque onde há fé, a incredulidade simplesmente morre. Aí você vê, pode alguém pensar assim, não, morreram também porque de velho e tal. Não foi por isso não. Os que saíram com mais de 20 anos foi considerado errado, injusto, murmurador. E por isso Deus matou no deserto. Aí você vê uma pessoa como Josué e Caleb, aí Caleb se revela lá, depois que entrou na terra de Canaã, 5 anos depois que estavam lá já, ele cobrou para Josué e disse, olha, eu tinha 40 anos naquele tempo, que foi prometido para mim um pedaço de terra aqui, agora eu quero, eu já tenho 85. Então tinha mais 5 ainda, já estava lá dentro, né? Então, mas eu me sinto com a mesma força que eu tinha lá, ou seja, eu quero a terra de Hebron ali, onde está aquele gigante, quero dar uns tapas nas orelhas dele. Já pensou um negócio desse? Quer dizer, ele estava com o mesmo vigor, então os outros eram para estar também, né? Não foi contado ali como quem morreu de velho, não. Contou a morte daqueles que morreram porque murmurou, né? Então é assim, você que está servindo ao Senhor, procure servir mesmo, seja fiel mesmo e seja agradecido, como disse a Arisneide, a pessoa que é ingrato, é porque ele não quer fazer. Ou seja, a pessoa murmurador, fica reclamando, é porque ele não quer fazer. Quem quer fazer não reclama. Não reclama não, bora fazer, vamos lá. Encoraja os outros. Né? Já pensou você ter um líder murmurador? Se fosse Moisés que murmurasse, ele tinha voltado logo lá. Meu Deus do céu. Deus não tinha. Não tinha colocado não ele. Tinha. Né? Deus só coloca líder que seja otimista. Né? Que a pessoa vem, nunca desanima ele. Nunca entra um desânimo no coração. É sempre animado. É tanto que você vê pelo próprio Josué, que passou de Moisés para ele, porque ele foi um dos que animou o povo. Que quando voltou os espias ali, derreteu o coração do povo. A Bíblia diz que o pessoal chorava, gritava desesperado, que diz que não conseguia não chegar lá, que tinha uma terra de gigante, não sei o quê, o gigante era grande, não conseguia vencer. E Josué e Caleb disse o quê? Deus deu para nós vamos lá, rapaz. Quer dizer, animou o povo, né? E ele ficou no pé de Moisés ali, sempre animado. Você vê isso aí na Bíblia mesmo. Então é isso aí, vamos, nosso introdução, né?
A introdução. Nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Aí a palavra-chave não podia ser outra, né? Murmuração, né? Então é isso aí, o centro de tudo, né? Aí na família, principalmente, né? Dentro de uma casa jamais pode ter isso aí. A gente tem que ser grato, sempre grato, né? E sempre Deus vai levantar uma liderança dentro da família e o que a gente precisa fazer é respeitar. Porque se alguém tem mais autoridade, não é para que os outros se sintam diminuídos, mas que haja o senso de submissão que Deus sempre vai exigir de todos nós. Nós devemos submissão, né? Todo tempo, em todo lugar, vai existir autoridade na nossa vida e aí vai determinar o nosso nível de humildade ou de exaltação. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, não somente na igreja, não somente no nosso trabalho, mas dentro da nossa família também, Deus sempre levanta uma autoridade. É o caso de José, né? Zeloso, se eu não sou zeloso, Deus não vai dar para mim. E eu tenho que respeitar o que é zeloso. E não significa que Deus vai levantar o mais velho, né? Porque seria bem mais fácil até. É isso que tá. É o caso de Moisés, era mais novo do que os dois. José é mais novo do que os dois. Né? Jacó mais novo do que o outro. Então você vai vendo aí, né? Aí vai ver o Abel mais novo também. Quer dizer, nem sempre o mais velho tem juízo, né? Não, às vezes não é juízo, é uma questão de não ter caráter mesmo, assim, não ter... Eu chamo de opinião. O que é isso? Zelo. E o coração, ser zeloso, o coração tá talvez entendendo? não seja tão inclinado àquele propósito de Deus, né? Aí assim, até na questão de ação, na questão de agir. Aí a pessoa que é prudente, que tem ação, que tem liderança, ele acorda primeiro, dorme por último. É assim. Aí quem é que tem coragem para isso? Porque o cara só vê a liderança, ele só vê, pega ali, menino, leva para lá, faz assim, mas isso aí ele quer. Agora, na hora de acordar mais cedo, interceder, curar, no sentido de proteção, de tudo, enquanto ele não quer fazer. Ele trabalha mais do que todos. O senso de responsabilidade já é da natureza dele, né? É o caso aí de uma grande autoridade do Brasil aí, que diz que empresário não faz nada não, quem faz é os funcionários. Se não tiver um líder, meu filho, que tenha cabeça e que tenha responsabilidade, eu quero ver quem é que faz nada. Faz não. Então, qual é essa empresa que não tem um líder que seja responsável? Se não tiver, não existe ordem. Não existe como construir uma casa sem saber por onde começar. Não existe isso, não. E manter a construção e ela ficar de pé, bem construída, não tem como, se não tiver uma liderança. Ele não bota esse tijolo errado, vai cair tudo aqui. Está entendendo? Então tem que ter a pessoa que tenha interesse, que esteja de olho, que tenha, né? Que busque essa sabedoria da parte de Deus. E Deus quer liderança, Ele quer. Ele diz, a seara é grande, os obreiros é pouquinho. Orai ao Senhor da seara e ouvir o obreiro. Ou seja, quem se apresenta, ele usa. Por que Paulo foi usado mais do que outros? Aí depois vem Pedro ali, depois de Jesus, claro, esses dois aí. Porque se apresentaram, eu quero. Pedro era louco por Jesus. Paulo, meu Deus do céu, quando aceitou Jesus, aceitou mesmo, foi para... Então, doido. Aí se entrega, aí vai assim qualquer outra coisa, em qualquer uma casa, se eu sou mais esperto, Deus vai me usar. E as outras têm que ver isso. Eu não faço como o Ramalho faz, então eu vou ser subordinado a ele. É claro, é o jeito.
porque eu não tenho coragem de acordar cedo, de estar em cima, olhando tudo, interessado em tudo. Então vou ficar aqui como liderado mesmo. Deixa ele liderar. É assim que funciona, né? Uma empresa, quando ela tem uma vaga disponível, ela vai exigir daquelas pessoas que irão ocupar aquela vaga, ou da pessoa que irá ocupar aquela vaga, alguns critérios. Da mesma forma, Deus, quando Deus acha em nós aquelas competências desenvolvidas, que isso na realidade não é um requisito que eu desenvolvo da noite para o dia, mas é um estilo de vida, né, de responsabilidade, de honestidade, de ser íntegro. São as qualidades, humildade, mansidão, essas qualidades, elas são as exigências de Deus. E eu estou ali na escola dele. Ao longo da minha vida eu vou desenvolvendo essas virtudes de forma que isso ali não é porque alguém está cobrando de mim, é o meu estilo de vida que está compatível com a palavra. E quando Deus precisa de alguém para ocupar um espaço de liderança, ou que o nome dele precisa ser glorificado em alguma circunstância, como no caso de Davi, aonde tiver, Deus vai buscar. Aí tem a liderança, eu quero que você entenda aqui, né, que tem a liderança terrena, que não tem salvação, mas tem a liderança terrena, as pessoas que são os empresários, os produtores, que produzem as coisas para a sobrevivência humana. E tem a liderança espiritual, que é outra área. Você pode ter as duas coisas, mas você pode ser uma dessa aí. Eu sou uma pessoa que não lidero nada no sentido natural. Vamos dizer, eu trabalho ali, tem umas bananinhas que eu vendo na feira ou por outra, qualquer coisinha assim, né? Não lidero ninguém, só eu mesmo, né? Meu servicinho ali, ajeitando bicicleta, né? Vamos dizer assim. Mas na igreja eu sou diácono. Eita! Na igreja eu sou professor da escola bíblica. Aí Deus me dá isso aí. Veja a vossa vocação. Lá eu me destaco melhor espiritualmente. Por quê? Porque eu oro, eu jejum, busco ao Senhor. Deus me capacita naquilo lá. E eu continuo ajeitando lá a bicicletinha. Está entendendo? Então são duas coisas aí. As pessoas têm que aprender a separar isso aqui. O homem natural e o homem espiritual. Então Paulo ele diz que aquele que foi ao terceiro céu, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Desse eu me gloreio, desse. Mas ele está falando dele mesmo, do Paulo espiritual, que foi lá. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas sabe que foi lá. Mas ele diz, desse eu me gloreio. Ou seja, o Paulo carnal, ele não se gloriava, mas do Paulo espiritual, sim. Então, veja, né? Aí tudo que ele aprendeu carnalmente, ele aplicou, ele reduziu a esterco. Ele falou. Ou seja, meu diploma eu rasguei e fiz uma espécie de esterco só para florir a parte espiritual, para adubar a parte espiritual. É isso aí, o homem natural ele reduziu. Ele se fazia sábio por sábio, simples por simples, se adaptava em todas as áreas. Então, assim, nós estamos quase mudando de assunto aqui, mas é isso aí, né? Então, vamos aqui, o primeiro tópico. Primeiro tópico é a influência negativa da murmuração. Aí vem o primeiro subtópico. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números, capítulo 11 e capítulo 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés
os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Está em Números, capítulo 11, versículos de 1 a 3. É isso que eu digo, essa produção, né? Que é o homem que produz na terra ali, né? A terra é fértil, você planta, você tem responsabilidade, acorda cedo, faz teus negócios direitinho, Deus abençoa nessa parte natural. O homem é responsável, é trabalhador direitinho, acorda cedo, dorme tarde, tudo, né? Aí tem um lado espiritual, que você tem que acreditar que ele é o que aconteceu com eles, tirou do natural, ei, agora vocês vão viver, é eu que vou alimentar vocês, não é mais vocês que vão plantar aí, não, vou levar vocês para a areia quente, lá não vai produzir nada, hein? Agora deixa comigo. Então Jesus, ele disse isso quando ele enviou os 12, depois enviou os 70 de 2 em 2, ele disse, pode ir, todo obreiro é digno do seu salário. Se vocês vão pregar o evangelho, deixa comigo. Então ele não leva nada. Não leva uma túnica, uma sandália, não leva alforje, não leva ouro nem prata. Agora eu vos dou poder. Aí aonde chegar na casa, não vão murmurar não, porque ele falou isso aí. Jesus, ele disse. Chegar na casa que receber, ficar nela. Não ficar pulando de casa em casa, porque o cara oferece uma galinha caipira e vocês vão lá. Então, já até disse para o obreiro sobre isso aí, que o obreiro chega numa cidade, é recebido ali, da casa que ele veio e recebeu de bom grado, que nem conhece. Agora, depois que chega e vê o obreiro é bem usado por Deus, começa a chamar para as casas lá. Sai não, meu, fica onde acreditar em ti. E aí, o que puserem na mesa, comei. Jesus disse, não vai pedir, exigir galinha caipira, não. Né? O que botar lá. Ou seja, o maná o que veio para a mesa. Não vai pedir galinha aqui, carne de boi, que não tem não aqui não. Agora eu estou aqui, né, com vocês, né? É o caso deles aqui, né? Nesse terceiro subtópico, Uhum. registrado em Números capítulo 11, versículo de 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Está em Números, capítulo 11, versículos de 4 a 6. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Pois é, aquela coisa, eu sou crente, poxa, é o caso do Asaf lá, no Salmo 73. O homem era crente, mas ele chegou ao ponto dele ter inveja do ímpio. Mas, rapaz, esse caboclo, até quando vai ser enterrado, ele faz festa, rapaz. Ele ficou com inveja até do enterro do caboclo, hein? Já pensou um negócio desse, rapaz? Mas quando ele orou, ele acordou. E ele fez, com certeza, uma campanha, uma oração aí, uma campanha de oração, que ele disse que entrou no santuário de Deus. Para entrar lá, ele tem que buscar, né? Senão não entra, não. Então, ele entrei no santuário de Deus e Deus fez eu ver o fim deles. Então você vai ver que o resultado no deserto é ótimo. Você com Deus, ó, maravilha. Aí você com o inimigo é escravo, é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, disse Jesus. O filho fica para sempre, ou seja, o filho é herdeiro. O servo, ele é empregado. Está entendendo? Então, nós temos que saber que o Senhor, tudo que vem de Deus é bom. Você com Deus, você tem tudo. Sem Deus, você não tem nada. É isso aí, a gente aprender a dar graças ao Senhor, né? Exatamente. O quarto subtópico.
A terceira queixa. Números, capítulo 12, versículos de 1 a 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. Está registrado em Números, capítulo 12 e versículo 2. A inveja na família é um sentimento perigoso. É isso aí. Não pode... É o que nós falamos agora há pouco, né? Não é porque é mais velho que Deus... Não, qual é a tua área? A hora de agir qual é? Né? É a tua vez ou é a minha vez de agir? Está dentro do propósito meu ou está no teu propósito? Então, para Deus ele não tem esse negócio. Eu até falei na lição passada a questão da mãe de Jesus. Quem é minha mãe? Ele fez a pergunta para o homem. Aquilo naturalmente seria, tá doido? Esse homem perguntando quem é a mãe dele. Quem é minha mãe? Ele, como Deus, na parte espiritual dele, ele não tinha mãe, não. Então, é o caso aí de Moisés, não tem negócio de mais novo, não, na parte espiritual. São queixas sem fundamentos. As pessoas que são acostumadas a reclamar, a se queixar e a dar opinião, elas, na realidade, elas tropeçam muito, porque Moisés, ele tinha uma boa liderança, ele tinha sido chamado por Deus, todo aquele povo já tinha experimentado vários milagres, então era inquestionável ali a fé e a fidelidade de Moisés. Aí, quando aparece dois irmãos com esses questionamentos sobre casamento, isso aí é um ponto de vista particular, pessoal da pessoa. Então, tem muitas pessoas que chegam e dão suas opiniões assim, sem necessidade. Então, e Deus se irritou com isso. Outra questão, a grande verdade é que eles queriam ter a mesma posição, eles queriam ser atendidos por Deus da mesma forma, mas não via que existia um grande impedimento. Qual o impedimento? A própria ânsia de se colocarem no mesmo posicionamento. Não, a grande realidade é que quando Deus nos chama para um posicionamento, é porque Ele já viu a qualidade em nós. Se eu não tenho essa qualidade de ser manso, de ser humilde e de aguardar que Deus me dê a posição que Ele mesmo tem para mim, então eu já estou desqualificada. Então o murmurador, a pessoa que reclama muito, a pessoa que é insatisfeita, infeliz, imprudente, ela não vai perceber que ela não é capaz de ter aquele protagonismo. Protagonismo é você ter, né, ter privilégio naquela história. Então, a história estava ali se desenrolando, o personagem principal não eram eles, era Moisés, porque Moisés tinha as qualidades que Deus buscava no homem para aquele poste de liderança. E capacitou ali, ele mesmo chamou, capacitou tudo ali, né? A gente tem que respeitar isso aí, a gente tem que ver. É isso aí, que Deus abençoe. Nós vamos aqui no nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos já no segundo tópico da lição. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos, ó
que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus já estamos aí de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro subtópico, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote, por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Está registrado em Números, capítulo 12, versículo 2. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Exatamente, sou chamado para um
determinada coisa. É o caso dele aqui. Um era sumo sacerdote, outro era profetisa. Mas não era o legislador, não era o que conduzia todos, né? Que é o que estava na liderança. Então você tem que se colocar no teu lugar. E por acaso Deus fala só contigo? Falou com eles também, mas na posição deles, né? Quer dizer, eu sou usado por Deus numa situação. Aí o outro é noutra situação. Mas na situação dele eu não posso ser usado. Não é dele. Então é o caso aí que nós não podemos misturar esse negócio aqui. Não, se Deus fala comigo naquilo lá que ele me entregou, para me orientar naquela situação lá. É o caso de Moisés aqui, quando eles falaram aqui, estão querendo dizer que ele falou com nós já também, através de nós, por que ele não disse sair para nós? Não diz respeito a vocês. Quer dizer, por isso que ele não falou, que é assim, a gente tem que aprender a respeitar isso aí. Não, que é meu pastor, é meu pastor. Eu posso ser pastor também, eu posso ser o que for lá, presbítero, posso dirigir uma congregação, mas o pastor, que é o líder, é líder mesmo. Então Deus vai falar com ele, a gente vai aprender a respeitar essa liderança aí. Aí o pai com o filho é filho mesmo. O pai é pai. Dentro das situações ali, você ter aprender a lidar com isso aí, para não interferir na vida do outro, né? Vamos aí. Segundo subtópico. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, está registrado em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Exatamente. Aí até Paulo fala a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo. Então ele, apesar de ser novo, ele tinha que ser exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza, vai dizendo. Quer dizer, tu assume o que eu estou te entregando. O teu cajado aí não dá para ninguém, porque tu é novo, acaba mais velho, vem passar por cima de ti. Não, mas ser um exemplo, tu tem que ter testemunho. Porque senão eles te atropela mesmo. Tá entendendo? É mais ou menos isso que Paulo estava escrevendo a Timóteo, né? Vamos aí o terceiro tópico. Terceiro tópico, Moisés, um homem manso e humilde. O primeiro subtópico, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitude. Números, capítulo 12, versículo 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5 e versículo 5. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5 e versículo 9. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5 e 23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos.
Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Assim, quando fala aqui que parece ser covarde, né? É isso aí, porque Jesus ele disse, seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Né? Então tem hora que você não pode ser Deus. Você vê que Jesus ele era bravo na hora que tinha que ser mesmo. Aconteceu umas vezes, né? Diz para aquela raposa que eu expulso o demônio. Ou seja, ele não respondeu com mansidão, não. Porque tem hora que tem que ser falado mesmo o que Deus quer falar, com coragem e atitude, né? E com fervor mesmo. Aí não é para ser mansinho, deixar os outros passar por cima, não. Agora na hora de ser manso, o que é isso? É na hora da uma ignorância de um, né? E a pessoa saber que ele não está entendendo a situação, porque um líder ele tem o discernimento, ele discerne. Deus dá o entendimento se aquela pessoa está querendo, às vezes não está entendendo a situação. É o caso de Jesus com a cruz na costa, os caras batendo nele, e ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. A mansidão, pela ignorância das pessoas, não sabia o que estavam fazendo. Agora, na hora de agir pela malícia do diabo, aí o cara, nessa hora você tem que agir com coragem, atitude, ousadia, né? Que é para desfazer, porque o inimigo ele te amedronta, né? Ele parte para cima, assim, se você for fraco, você corre. Usa a autoridade espiritual. Exatamente. Nós vamos falar isso aqui porque às vezes as pessoas acham que porque é crente, todo mundo passa por cima dele, se deita no chão, fica todo manchado, todo pisoteado. Não é assim não, meu. Então, tem a hora que Deus ali age em você com ousadia, né? Então, Jesus, ele repreendia o inimigo assim, né? E tinha hora que ele não está entendendo, não adianta nem eu falar. Vamos eu ficar quieto aqui, né? Quando impediram mesmo dele entrar em Samaria, o João, que era o mais manso de lá, a Bíblia diz que João era manso, era pacífico. E ele disse, Senhor, manda descer fogo do céu, como fez Elias, poca fogo nesses caboclos aí ficaram zangados. Aí Jesus disse, eu não vim para matar, não, eu vim para salvar. Bora por aqui, abeirou o caminho. Aí depois ele entrou por outro lado, com a mulher samaritana. Vamos lá, velho? Segundo subtópico, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Está registrado em Números, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Está registrado em Números, capítulo 11, versículo 16. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Está registrado em Números, capítulo 11, versículo 25. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião, dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Vamos prosseguir, né? Terceiro subtópico, a punição de Miriam e Arão. Números, capítulo 12, versículos de 4 a 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Está em Números, capítulo 12, versículo 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença.
e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. A punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Números, capítulo 12, versículos 10 e 15. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas 5, dos versículos 22 a 24. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Pois é, essa questão aí, Deus ele te dá essa capacidade de você suportar. Até mesmo uma tolice, assim, que parece, aí você suporta, você não... Não, se eu for responder, não vai entender. Não adianta nem eu falar, eu vou ficar quieto. Então, às vezes a gente fala com um líder da gente, assim, que está com experiência, está anos-luz na frente da gente, e a gente diz uma tolice. Já aconteceu comigo, de eu dizer uma coisa que, meu Deus, não tem nada a ver. E ele fica olhando para mim, não diz nada. Não adianta eu falar que esse menino ele não vai entender. Aí, deixa ele entender, uma hora ele vai saber. Eles suportam isso. Então, você pode suportar outras coisas assim, nesse sentido. Agora, quando vem para ferir, ou de alguma forma te prejudicar o Evangelho, de alguma forma, né, desfazer, né, de Deus, aí você tem que consertar. A conclusão. O motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26. É tempo de muita prudência. Pode falar alguma coisa aí? Que a murmuração ela está ligada à ingratidão, à insatisfação, à inveja, à insensibilidade, à insubmissão, à incredulidade e, por fim, à infelicidade. Então, nós devemos ter muito cuidado para que não sejamos portadores dessas virtudes negativas que trazem prejuízos tanto para nós quanto para os que estão à nossa volta. O que nós precisamos fazer é buscar sabedoria em Deus para entendermos a vontade dele para a nossa vida e cumprirmos, e está tudo certo. O lugar que Deus nos colocar é o melhor lugar que nós devemos estar. Não o lugar do outro, não a posição do outro, não a função do outro. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. É isso aí, nós estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica. A melhor forma é você buscar em Deus o discernimento, o entendimento. Porque essa mansidão, já foi dito, é fruto do Espírito. Quando você busca no Senhor e pedindo, claro, ser manso, longânimo, paciente, né? Então, isso é bom porque você resolve todos esses problemas. Aquele que não está sabendo, você suporta. Não sabe, não me prejudica, não me atinge. Aquele que dá de você ensinar, você ensina. Então, você leva a paz para o ambiente onde você age com experiência com Deus, assim, no sentido de deixar o Espírito agir na tua vida, né?
Então isso é bom. Você vê que o próprio Jesus, na sua família, ele não era aceito, porque eles não entendiam mesmo. Mas ele entendia que eles não entendiam. Então, com isso, ele suportava. Quem quer ser famoso tem que estar se apresentando nos lugares, não vai para lá. Não, vou não. Ele ficava na dele ali. Quer dizer, depois foram entender, né? Então, a gente, quando vê que a pessoa não está entendendo, e você está entendendo, você é privilegiado. Eu tenho dito, às vezes, para as pessoas isso. O fulano tem que estar dizendo, ele no outro dia tem que dizer de novo. Eu digo, pois não reclame não, que você entende, é você que diz, é você que está ensinando, então você é privilegiado de saber. Você é sabido, rapaz. É por isso que você está nessa posição de dizer para ele fazer. Ele é porque não entende, é por isso que ele está na posição lá de servo para você ensinar ele. Então, assim, a gente tem que se colocar na posição da gente e se sentir bem aonde está. E querer sempre melhorar. Isso aí, que Deus abençoe. E até a próxima semana. O próximo programa. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe. Pai do Senhor. Amém.